Olá pessoal, esse daqui é o podcast do MSPI. Hoje nós vamos falar com Luiz Simões. Simões é design gráfico pela Universidade Federal de Buenos Aires e hoje em dia reside em Londres, na Inglaterra. É adepto da causa paulista e é um grande conhecedor da causa da independência da Catalunha. Boa tarde, Simões. Boa tarde. Então vamos lá. Como se deu a sua ligação com a causa catalã? A minha ligação com a causa catalã, na verdade, ela veio da relação que eu tenho com a minha namorada, na verdade. Eu sempre... na verdade, o sentimento independentista, ele não se cria. Para mim, você nasce com ele. Eu nasci com ele e sempre fui, né, olhando, né, os casos aí, né, Casa Basca, né, e sempre tive muito carinho por eles. E morando na Argentina, numa festa, acabei conhecendo ela, e foi até engraçada a maneira que eu conheci ela. Foi chocou, chamou a atenção, né, porque eu falei, me falaram que você é espanhola. Ela falou assim, eu não sou espanhola, eu sou catalã. Já foi aquela porrada na cara, eu falei assim, pô, legal, né? E quanto tempo faz isso? Bom, isso foi em 2012. Já há 3 anos. Tem uns 3 anos já, e daí interesse pela cultura, aí aprendeu o idioma, aí você começa a estudar história, e foi daí, né? Você vê que, bom, a Catalunha tem muitas coisas parecidas com São Paulo. O que o amor não faz, né? Como? O que o amor não faz? Exatamente, né? Acabei educando a gente. Sim. Mas antes disso, dessa sua relação com a sua namorada, tal, desse seu interesse pela Catalunha, você já tinha simpatia pela causa paulista ou começou junto com a Catalunha? Não, já tinha. Eu sempre achei que Brasil é um sistema que os políticos colocam na gente. E eu acho que cada estado tem a sua própria cultura, a sua maneira de pensar. Sem dúvida. E essa relação que eles colocam pra gente, Brasil, é o que eles querem vender, na verdade. E não só isso, também tirar as nossas próprias coisas, né? O paulista acaba sendo muito prejudicado com isso, que o povo brasileiro, não, né? As pessoas dos outros estados acabam dizendo, mas o paulista não tem cultura, o paulista, o que tem paulista? O que é do paulista? A gente tem muita coisa que é nossa, né? Que é o caipira, né? O caipira é um personagem muito característico da nossa cultura. Muita coisa que é nossa, nós não sabemos que é nossa. Exatamente, que a gente acaba perdendo. E eu sempre tive isso muito assim comigo, né? Tanto também pelo meu pai ter participado da Revolução de 32, e isso foi para mim um dos fatos mais importantes assim na minha vida, que sempre me gerou muita inspiração e orgulho também, né? E sempre achei muito interessante também, sempre defendi muito o povo gaúcho, que é o povo que defende muito a sua cultura. Sim. Morei no Rio Grande do Sul durante um tempo, ele sempre... E você fala com gaúcho, tem muito gaúcho que diz primeiro gaúcho, depois brasileiro. E o povo lá pensa dessa maneira. Ponto. Não sei, hoje em dia, se eles seguem com isso, mas há 15 anos atrás eles pensavam dessa maneira. Eu acredito que deve seguir, e sobretudo hoje em dia... no infeliz governo que a gente tem, né, enfim, no momento atual. Seria isso, no momento atual que a gente vive agora. A gente vê pela imprensa internacional manifestação de independência, defesa da Catalunha, uma adesão muito grande na Catalunha em si. Mesmo com todo esse clamor popular, o referendo que teve aí, que teve 80% dos votos favoráveis à independência, por que ainda não houve a secessão da Catalunha da Espanha? Porque
essa é a grande pergunta, né? A mesma questão a gente pode fazer para o próprio São Paulo mesmo. O Brasil deixaria São Paulo ir embora? Sim. Nunca. Jamais. Espanha vive um momento bem complicado agora, né? A Espanha ela tem agora 25%, 30% dos jovens desempregados. Para você conseguir um emprego lá hoje em dia, você tem que ter um master, tem que falar não sei quantos idiomas. A quantidade de espanhóis, de catalães, bascos que saem das suas terras hoje em dia é imensa. E se eles perdem a grande ajuda que eles têm da Catalunha, eles estariam no buraco ainda maior. Definitivamente. Ainda maior. Então, a maior dificuldade que tem hoje em dia é realmente o econômico, porque eles não querem deixar a galinha dos ovos de ouro ir embora, assim, dessa maneira. A Catalunha representa mais ou menos quanto da economia espanhola? Aí, em questão de econômicas, eu vou deixar a desejar, mas eu diria que muito, viu? Se não uma das mais importantes. Acho que depois viria País Basco. Só que o País Basco eles conseguiram como se chama? Autonomia? Eles conseguiram o pacto fiscal. Eles conseguiram o pacto fiscal, então eles têm, né, uma certa melhora na economia deles. Né? Por isso que ETA parou de trabalhar. Né, você já não vê a ETA mais tão ativa. Por causa disso, eles conseguiram o pacto fiscal, então eles deram uma acalmada. Mas o governo espanhol... A Catalunha tem uma... Não, continua. A Catalunha tem uma parte enorme na economia. Se não me engano, eu acho que eu diria que por ano, né, se tratando que Catalunha são 7 milhões de pessoas, né, não chega a nossa quantidade de São Paulo, que o estado tem 40 milhões. 40 milhões ou bilhões? Milhões, né? 44 milhões de habitantes. 44 milhões de habitantes, mas eu diria que ela, por ano, são acho que 16 bilhões de euros, entre um número assim. Eles acabam tornando para eles 10%. Eu sei que é uma quantidade ridícula que eles acabam devolvendo para o povo. É similar a São Paulo, então, né? Exatamente. O São Paulo seria a mesma coisa que eles vivem lá, os paulistas acabam vivendo aqui, porque a gente doa, o Brasil chupa tudo que São Paulo tem de dinheiro, devolve o quê? E a gente, tá com um metrô que não aguenta mais gente, hospital que precisa de melhor educação e tudo. Sim. A gente vê essa situação complicada e a comparação que eu faço com ela sempre, né, que são duas culturas que querem se separar e no momento, né, tá um pouco complicado. Mas enfim, a gente vai, com muito esforço e trabalho, a gente vai conseguir separar assim e ser independente. Você falou o governo espanhol, pelo menos teve um pouco de esperteza, né, com relação ao País Basco. Ele foi capaz de soltar alguns anéis para não perder o dedo inteiro, né? No caso, a ETA já estava, né, teve um atentado em Madrid, agora não me lembro o ano, não me lembro bem o ano, mas teve um atentado feio em Madrid, eles já estavam bem nervosos, a crise estava começando a estalhar, já está começando a explodir tudo, e eles falaram assim, não, bom, vamos entrar no acordo e tal, e aí ETA pegou, sossegou. Que é muito diferente do caso, né, você fala o independentismo basco, o independentismo catalão, a diferença, né, então, em tese, são o quê? 2 países, 2 povos, 2 nações que têm as suas próprias línguas, as suas próprias culturas. Só que eu vejo o povo catalão como um povo pacífico, né? Que ele quer a independência, está mais do que demonstrado
hoje em dia que o povo catalão quer independência, só que ele quer ir pelos meios políticos e legais. O povo basco já é um povo... disposto a fazer qualquer coisa. Disposto a fazer qualquer coisa, exatamente. Entendi, já falou sobre isso mais pra frente, mas ainda bem que você adiantou esse tema. E você falou sobre a economia, que a situação econômica da Catalunha com relação à Espanha é semelhante à de São Paulo. E quais são as outras motivações que sustentam a causa catalã? Bom, são várias. A questão própria de dizer eu sou catalão, eu não sou espanhol, de você ter o documento dizendo Catalunha, não Espanha, sabe? A identidade mesmo. Tá aquela coisa... Porque o próprio espanhol, alguns, né, na verdade, pegam e falam: mas o que diz o seu RG? Você nasceu na Espanha, não na Catalunha. Mesmo o catalão, ele nasce, o primeiro idioma que ele aprende é o catalão. Claro, dependendo da família, porque a gente está falando de Catalunha, ou seja, Catalunha tem imigração de tudo quanto é lado, ou seja, tem famílias que vêm da América do Sul, tem famílias que vêm que migram dentro da própria Espanha mesmo, e vão para lá, andaluzes. Catalunha recebeu vários andaluzes nos anos 60, 50. Então hoje tem gerações de famílias que começaram, né, aquela mescla de espanhol, catalão, aprende o catalão na escola e tal, mas o povo catalão em si, ele aprende o catalão em casa e vai aprendendo o castelhano junto com o catalão na escola, e depois ele fala o idioma que ele tiver mais vontade de falar. Né, mas eu diria que as causas, né, da independência, fator identitário, né, da identidade mesmo, dele dizer para o mundo: olha, mundo, Barcelona é Catalunha, Barcelona faz parte da Catalunha, não é Espanha, sabe? Temos uma própria língua que não é um dialeto, que não é um dialeto que veio do espanhol, é uma língua própria, uma língua que já existe mais de 1000 anos, que veio do latim vulgar, né, que é ou seja, a língua que os soldados romanos falavam ali naquela época, ali, né, quando eles estavam dominando toda a Europa. O catalão saiu diretamente daí, não é um dialeto, não é uma mescla do português com o francês, com o italiano, como muita gente fala. E também, claramente, pelo fator econômico, pelos fatores que o mundo vive hoje em dia, pela a Europa, como está destruída pela crise, o euro que afetou muito a economia. Todo mundo fala assim: o euro é uma moeda forte. É uma moeda forte. Só que quando o euro foi lançado, tudo ficou mais caro na Catalunha. Tudo que custava um preço diferente, tudo foi mais caro, e isso afetou o mercado, e enfim, já é o que a gente conhece hoje. Você vê uma Catalunha com 25% de desemprego, uma Espanha com 30%, Portugal, agora vai me falhar os números, Grécia com 70% de desemprego, e você vê europeus migrando por todos os lados. Comparado então com a Espanha, a situação da Catalunha economicamente é um pouquinho melhor. Sim, um pouco melhor, mas ainda ruim. A crise é dura, senão a gente não estaria vivendo em Londres, a gente estaria vivendo em Barcelona, estaríamos aí na Costa Brava, desfrutando do sol e da praia, não aqui no frio. Mas é o que a gente tem que fazer para sobreviver. Foi o que meu avô fez, né? Meus avós são de Portugal, vieram no começo do século passado, em busca de uma vida melhor. A gente está fazendo a mesma coisa. E sem esquecer as origens, né? Isso que é o mais importante. Exatamente. Eu queria perguntar sobre a língua própria da Catalunha, né? Que é um símbolo identitário para vocês também? Totalmente.
totalmente, totalmente. É a cara do catalão, né? O que ele tanto no acento quando o catalão fala o espanhol, né? Você já nota de longe que a pessoa é catalã, quando ela não está falando o idioma dela, pela maneira como ela fala. Por exemplo, o catalão, eu diria que é uma língua, sobretudo, muito labial e palatal, né? Que eles, o L muito marcado, algumas palavras eles marcam muito no lábio. Então, minha namorada, quando ela está falando português, e ela fala português já bastante bem agora, já domina bem o idioma, entende bem. Mas quando ela fala bem, por exemplo, a palavra bem, ela não fala bem, ela fala bem. Ela marca no lábio. Como se ao invés do M fosse o N. É um pouco característico. Como? Como se ao invés do M fosse o N, né? M, eles marcam o M, né? Porque no catalão eles têm essa característica. Então, obviamente é difícil de você copiar os fonemas da maneira que um povo, com uma pessoa que é nativa da região, fazer igual. Mas, em questão de língua, assim, o catalão é a cara do povo, né? São as einas, né? Einas, que em catalão significa ferramenta, né? As ferramentas que eles mesmos têm para, né, proclamar, depois dizerem somos diferentes, somos um povo, tal, né? E historicamente, como que se deu o surgimento da Catalunha, do povo catalão? Aí é bem complicado, porque a gente vai, se você for falar, a gente está falando de mais de 1000 anos de história, né? Invasão dos povos romanos, a gente vai falar de mouros, todos os reis e divisões. Eu acho que o momento mais importante do povo catalão foi quando houve a perda de todos os direitos que eles tiveram, que foi há 300 anos atrás, em 1714, quando teve a guerra e Barcelona caiu. E desde então o que eles começam a falar de que se torna reino de Espanha e tal, né? Aí que começou um processo de castelhanização do povo. Um pouco antes, e foi quando foi a junção de dois reis, né? Foi a Aragão, o reino de Aragão fazia parte da Catalunha, e Castilha e Leão, né? Que foi Isabel de Castilha e Ferran, o católico. Foi quando houve esse casamento, mas já foi um siglo, assim, no século XV, né? Digamos. E daí desse casamento eles falaram, bom, vamos castelhanizar o povo. O povo não gostou, obviamente, porque o catalão, como eu disse, é um povo que ele é muito agarrado à língua. Porque faz anos e anos e anos e anos e anos e anos que o povo espanhol tenta eliminar a língua na região. A gente está para ver por Franco. E não foi possível, porque é um povo que é ligado à língua deles, que falam diariamente, eles mantêm. E, claro, e daí as brigas e as batalhas e tudo, e os segadores. Tanto o hino deles, né, falando da Guerra dos Segadores, né, o hino deles que se chama Os Segadores, que tem conta também um pouco dessa história, dessa parte, né, da luta contra a castelhanização. Então, você me acabou mencionando o Franco, e o tema da próxima questão. A Catalunha, junto com o País Basco, foram as duas regiões que mais sofreram durante o regime franquista. Isso daí, esse período da Espanha, sob o domínio do generalíssimo Franco, contribui para a causa hoje em dia?
Contribui porque a gente tá vivendo sobre um governo de um partido que saiu do Franco, bem dizendo, né? PP, que é o Partido Popular, é um partido que apoia, é ridículo falar isso, mas é a verdade, é um partido que apoia o fascismo, o nazismo, que apoia bandeiras espanholas com o selo da águia preta do Franco por todos os lados. Quando Alemanha e Itália veem isso como uma coisa já deplorável e que eles têm vergonha mesmo, né? Alguns têm vergonha, não, eu diria que muitos têm vergonha. Espanha vê isso como... Espanha, quando eu digo Espanha, eu digo políticos, eu não digo povo espanhol. Tem, claro, muitos espanhóis que seguem essa linha direita, né, da direita e fascista, mas não o povo inteiro em si, né? Espanha no momento vive esse governo que eu posso dizer franquista, porque eles vivem sobre essa base. Tanto que não tem muito tempo eles fizeram uma lei que afeta diretamente a língua catalã. Se na escola houver um só, eu digo, uma escola de, não sei, 300, 400 alunos, alunos, e um aluno falar, eu quero que na minha sala só se fale castelhano, todo mundo vai ter que falar castelhano. Isso aí na Catalunha? Na Catalunha, exatamente. Bom, e essa lei vai sair justamente quando em 2012, 2011, em uma cidade pequena, né, da Catalunha, eles vão fazer tipo um referendo para ver quantas pessoas realmente queriam, porque a causa da Catalunha independência sempre foi falada, né? Então eles falaram assim, bom, vamos fazer esse referendo, não era um referendo oficial, claramente, mas vamos ver quantas pessoas daqui querem independência. E aí, claro, né, explodiu, foi um sucesso. Aí eles viram, bom, o povo quer independência, vamos trabalhar por isso. E o presidente da Generalitat, que é o Artur Mas, no caso, falou assim, bom, o povo quer isso, vamos trabalhar democraticamente. E desde então vem trabalhando sobre esse tema. 2013 foi a Via Catalana. Bom, 2013 eles fizeram a Via Catalana, que foi de ponta a ponta da Catalunha, milhões de pessoas dando as mãos pela independência. Ano passado eles fizeram a AV, foi a AV da Vitória, que foi 2 milhões de pessoas. Cada ano vai juntando mais gente à causa e enfim, né? E só cresce. E só cresce. E só cresce, só cresce, só cresce. Porque o povo está cansado de ser explorado. É uma lição para São Paulo, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre digo para a Silvia, né, que é a minha namorada, eu digo sempre, eu falo assim, o dia que a Catalunha conseguir independência, vai ser uma cascata de dominó, que vai cair uma peça atrás da outra, vai vir País Basco, daqui a pouco vai começar País Valencià, e quando a gente fala de Catalunha, a gente também tem que pensar um pouco nos países catalães, né, que é País Valencià, que está um pouco mais embaixo, Baleares, Catalunha Norte, que é uma parte o sul, diria que é o sul da França, né, e que são partes que ainda falam catalão, né, sul da França ainda fala catalão, em Perpignan, no país, em Valência, né, eles falam valenciano, mas o valenciano é um dialeto do catalão. Sim. Balear, que é um dialeto do catalão também. E, enfim, né, eu, no meu pensamento, eu acho que vai ser como vem Catalunha, vai vir todos, né, País Basco, Galícia, né, pelo menos eu penso dessa maneira, não sei se realmente aconteceria assim, mas seria ótimo se fosse assim. Sem dúvida. Então, pronto.
A gente falou um pouco mais atrás sobre o País Basco. Qual que é a relação entre os movimentos separatistas basco e catalão, se é que existe alguma relação? A única relação que eu vejo é o que eu já tinha falado antes, né? São dois países com duas culturas totalmente diferentes da Espanha, com línguas próprias, com culturas próprias, e que querem exatamente isso, querem ser reconhecidos pelo mundo pela maneira como eles são. Escócia, por exemplo, o ano passado eles fizeram um referendo tal, né, da independência, ganhou ou não. Para mim teve marmelada, mas enfim, ganhou ou não. Só que a diferença é que quando a gente em São Paulo mesmo, você não fala, o britânico, o cara de Glasgow, o britânico, de Edimburgo, o britânico, não sei o que. Inglês, escocês, o inglês, escocês. Você não vai falar, a gente fala o escocês, né? Ele fala, aquele cara é inglês. Tanto que você fala, é a mesma coisa, né? Você falar com um escocês que ele é inglês, ele vai falar assim, não, eu sou escocês. É perigoso você tomar um tiro, né? Mas exatamente. Mas a Escócia já tem esse reconhecimento internacional de que eles, por mais que eles tenham essa formação dentro do governo britânico, eles têm reconhecimento diferente. Não é a mesma coisa com a Catalunha e o País Basco. Ou um catalão e um basco em qualquer outra parte do mundo, se ele não falar, não, eu sou basco, eles vão ser conhecidos como espanhóis. E eu acho que essa é essa é a principal relação que a gente pode evidenciar assim tão claramente entre os dois. Né, que são dois povos que querem ser reconhecidos pelo que eles são. Pela língua que eles falam e pela cultura que eles têm. Sem dúvida. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravação da parte futebolística. E qual que é o papel do Barcelona na questão do orgulho catalão? Eu acho que é importantíssimo, no caso. É o que tem estado desde sempre, né? É aquela coisa, o homem, em geral, gosta de futebol. E eu acho que acaba definindo um pouco a Catalunha como nação mesmo, né? Tendo o seu próprio time, né? E ser, sem dúvida, um time que é reconhecido no mundo todo, né? Tem vários jogadores que querem participar do Barcelona, estar no Barcelona, fazer parte do Barcelona. Barcelona também vai ter uma história importante em questão da Catalunha. Ele vai, não sei em que época eles vão querer fechar o clube por motivos políticos. Sempre que agora nos últimos anos, quando teve shows, concertos pela independência, foram feitos no Camp Nou, que é para quem não conhece, o Camp Nou é o estádio do Barça, do Barcelona. Não tem nem 2 semanas agora que teve o jogo Barça-Madrid. A AMC, que é a Associação Nacional Catalana, dizendo para o povo catalão levar a estelada. Que a estelada, no caso, é a bandeira independentista. Né? O povo catalão tem a bandeira deles, que é a senheira. A estelada, no caso, tem aquele triângulo. Tem vários modelos de estelada, né? Tem o triângulo azul e a estrela branca. E agora, acho que a mais atual, se eu não me engano, é com a estrela vermelha. E essa é a bandeira que eles levantam agora, que é a bandeira independentista, que é a bandeira que irrita o governo espanhol. Para eles é terror. Eles veem uma bandeira, uma estelada pendurada em algum centro, assim, não. Baixa essa bandeira, tira essa bandeira, aqui a gente não quer.
Enfim, né? A gente volta nos tempos de Franco desse jeito, né? Porque Sim. você não tem liberdade de expressão, de dizer, não, isso aqui é minha bandeira, eu vou colocar onde eu quiser. Não pode. Tira. Sabe? Essa questão. E a gente falou muito da parte política, tal, do referendo que houve aí na Catalunha, e existe alguma outra forma de combate que os catalães travam pela independência, ou no momento é apenas a parte política, de conscientização? Não, acho que no momento atual que a gente vive é 100% político, via democrática, pacífico, via conscientização. Presidente Mais e a ANC, o que eles querem fazer é divulgar para o mundo inteiro, olha, somos catalães, queremos independência. Porque o que acontece muito, pelo menos que eu vejo, né? O governo espanhol, ele tentava, né? Agora já não tem mais como. Mas há um tempo atrás ele encobria praticamente totalmente toda a vinha de informação que vinha de lá, né? Poucas pessoas tinham informação sobre isso, sobre Catalunha, sobre a causa, sobre independência, sobre independentismo, sobre o que os catalães estão vivendo, sobre toda essa forma. Hoje em dia, com a explosão que está acontecendo na Catalunha hoje em dia, do sentimento independentista, e com a internet, tudo, a via de informação cresceu muito, e a causa está chegando no mundo inteiro. O mundo inteiro está começando a abrir os olhos e ver, bom, esse povo, eles querem sair, eles querem separar, e tem todo o direito de se separar e de correr pelo lado deles e de melhorar e tal, sozinhos, né? Do povo catalão, né, do governo, administrar o dinheiro deles. Não ser a galinha dos ovos de ouro de outro, sabe? Eles mesmos desenvolverem a educação, o econômico, em geral. E acontece até um fato interessante na Catalunha, que toda a Espanha, os pedágios, né, não existe pedágios, tem pedágios não são tão caros. Quando você entra na Catalunha, Espanha não tem pedágio, né? Espanha não tem pedágio. Você vai de Madrid para Bilbao, no País Basco, nada. Galícia, nada. Valência, nada. Chega na Catalunha, pedágio. Por que isso? Vai para Barcelona. Dinheiro. Dinheiro que Madrid tira da Catalunha. Exato. Se eu não me engano, foi em quando? 2013, quando foi a Via Catalana, eles abriram todos os pedágios. O governo catalão abriu todos os pedágios. Madrid não gostou nada disso. Foi um dia que eles perderam milhões de euros. O que é isso? Festa da uva? Não, vão abrir os pedágios, não sei o quê. Porque, claro, é para permitir livre acesso, porque para as pessoas chegarem onde eles tinham que chegar, né, para demarcar os lugares deles ali para fazer a Via Catalana, para que fosse um sucesso, se tivesse pedágio, dificultaria muito mais. Então eles abriram todos os pedágios e foi mais fácil de manobrar, né, de organizar tudo e tal. Mas teve problema. A Catalunha teve problema com isso. E é engraçado, né? O povo fala assim, na própria Espanha, eles acabam incentivando também o que a gente chama de catalanofobia, que é criar o preconceito no coração do espanhol, o preconceito pelo povo catalão. O povo catalão quer se independizar. Ele é nazista. O povo catalão é secessionista, não sei o quê. É preconceituoso, não quer ser espanhol, não sei o quê. Mas eles mesmos, eles têm as ferramentas deles de insulto, né? Tem muita gente que... O acidente de avião que teve agora, por exemplo, que
morreu, foi uma tragédia, morreram não sei quantos catalães, se não me engano foram 34 catalães que morreram. Muita gente falando, não se preocupa, morreram catalães, então não foi nenhum problema. Que bom que morreram catalães. Enfim, mas essa ignorância é criada pelos próprios políticos. Exato, extremamente similar ao que acontece aqui em São Paulo, né? Com o negócio da crise da água, o pessoal fazendo piada durante a eleição. Exato. Paulista tem mais é que se fuder, paulista não vota, paulista caga na urna. É igualzinho, né? Não, então, exatamente. A gente tem muita coisa em comum. Muita coisa em comom. É interessantíssimo isso. Só? Como? Não, interessantíssimo esse aspecto que você tinha abordado, que você abordou. Não, totalmente. E isso, eles são chamados, os catalães são chamados de polacos, porque, bom, isso, enfim, mas é uma maneira de preconceito deles também, porque a questão deles falarem em catalão e alguns espanhóis não poderiam entender, então eles falam assim, polaco, fala uma língua que a gente entende, é polaco. São coisas tontas, são besteiras, né, são picuinhas, como a gente diz, mas que influenciam e acabam contribuindo mantendo esse aspecto preconceituoso. Quando na verdade, eu trabalho com espanhóis, com pessoas de várias partes da Espanha, e eu falo com a minha namorada, a gente acaba criando um carinho, né, porque você acaba criando amizade com eles. Eu tenho o maior respeito pela Espanha, eu não tenho preconceito nenhum com a Espanha, acho que a Espanha é um país lindo, cheio de vertentes, montanhas e praias. O que a gente tem em contra é o governo espanhol e o governo em questão agora, que é um governo totalmente fascista, de direita, que é totalmente inflexível, que tudo que a gente pede, eles dizem não, é tudo não, 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 não. Enfim, uma ignorância que a gente acaba não entendendo, né? Porque poderia ser muito mais fácil de abordar todo esse tema, mas quando a gente toca no dinheiro, e sobretudo no momento que a gente vive agora de crise, se torna tudo muito mais complicado. Sem dúvida. E você falou novamente sobre a crise. Você acredita que se a Catalunha fosse um país independente já em 2007, 2008, poderia ter lidado com a crise de uma maneira diferente? Poderia ter sido menos impactada pelo que aconteceu? Eu acredito que um pouco menos impactada, sim. A economia na Catalunha no momento, né? Questão de indústrias e tudo, obviamente a gente já está afetada pela crise e tudo mais, mas eu acredito que sim, tanto com o que eles produzem para a Espanha, que é tirado deles todos os dias, todos os anos, ajudaria sim a manter o Estado mais forte e a construir um Estado melhor. Com certeza seria muito diferente. Tanto porque o governo em questão, PP, a gente pode fazer uma ótima comparação com o PT. Né? Porque PT é o Partido dos Trabalhadores, o PP é o Partido Popular. Então eles têm essa questão de somos do povo, não sei o quê, blá, 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 porque é um discurso muito bonito. Só que é um partido mais corrupto da Espanha hoje, sem dúvida, com não sei mais quantos mil políticos aí que foram imputados, que foram julgados e que tiveram seus cargos aí afastados aí por causa de questão de corrupto. Caso influindo até o próprio presidente que está em questão, o Mariano Rajoy. Só que magicamente, né, computadores sumiram, né, documentos sumiram e tal, então, né, o cara saiu com a dele. Mas a gente tem uma comparação ótima também com São Paulo, Brasil e tal. Questão a gente tem do governo hoje do PT em São Paulo também, né? Se eu não me engano. Na cidade de São Paulo. Não, a cidade de São Paulo é Tucano, né? Não, a cidade de São Paulo, Haddad, que é do PT, o governo de São Paulo é do PSDB. Exato.
Enfim, a gente vê a administração como é uma beleza, né? Uhum. Eu posso fazer a mesma comparação no caso da Catalunha e Espanha, que vive baixo um governo corrupto e totalmente Incompetente. ineficiente. Exato. Você falou um pouco anteriormente sobre a questão ideológica. O movimento catalão, majoritariamente, está situado mais ou menos em qual espectro ideológico? Esquerda, direita? Esquerda. Esquerda. Esquerda, sim. No entanto, o partido, né, que é o partido do presidente Artur Mas, que ele é Convergência e União, são na verdade, é um bipartidismo, né, que são dois partidos unidos, né? Mas eles têm uma versão mais centralista. Com a diferença que eles escutam o povo. Não, eles estão ali no meio, né? Eles estão nem esquerda nem direita. Só que eles escutam o que o povo está dizendo. E tem, claro, toda a influência dos partidos de esquerda, a esquerda republicana, né? E os outros partidos esquerdistas que sempre foram independentistas e lutam por essa causa já há algum tempo já. E fazendo um exercício de futurologia, uma Catalunha independente seguiria na União Europeia, adotaria o euro, seguiria na OTAN, como é que seria? Então, isso aí a gente já viu, reviu, leu em tudo quanto é lado. Eu acredito que no começo não. No começo, quando ela declara a independência dela, ela acaba saindo da União Europeia. Mas, claro, o que se tentaria fazer é consertar, deixar tudo certo para poder voltar à União Europeia. Catalunha quer estar dentro da União Europeia, mas com a independência ela acaba saindo. Claro que depois ela acabaria voltando, e eu acredito que não demoraria muito, porque a Catalunha é viável economicamente sozinha, totalmente viável. E é um país que tem profissionais extremamente qualificados, que tem universidades excelentes. Você vê muitos países aproveitando da crise e pegando médicos, engenheiros, enfermeiros, catalães para os seus próprios países pela competência, pela educação que eles têm, pela formação acadêmica e tudo mais. Então é um país possível, é uma nação que pode se transformar em um país, sim. Mas, volto a repetir, se ela ficaria na OTAN, ela acabaria saindo, mas o plano é voltar assim que houver a secessão. Entendi. Para finalizar, que tipo de paralelo, que tipo de coincidências, além dessas já citadas, existem entre a causa catalã e aqui São Paulo, a causa paulista? Bom, eu diria que eu acho que eu acabei citando todos, né? A gente tem o fator econômico, sim, que é muito gritante, né? A gente vê São Paulo doando por ano bilhões e bilhões de reais e recebendo uma merreca. Sim. Catalunha igual, Catalunha exatamente igual. A gente vê o centro estudantil, a USP, como formador de pensadores, formador universitário, né? Foco de estudos. Catalunha também, exatamente, prepara profissionais excelentes para o mercado. Questão cultural também. São Paulo tem a sua cultura diferente de todo o resto do país e Catalunha
não vou nem dizer eles têm, é gritante. Aí mais ainda, tá? A Catalunha acaba sendo mais ainda porque eles têm, meu Deus, eles têm milhões de festas diferentes, eles são os castelheiros, que são pessoas que fazem como um castelo de pessoas mesmo, né? Então, castelheiro que vem da palavra castelo. Eles têm a dança deles, que é sardana. A comida, a gastronomia, enfim. E no caso, futebol também, por que não dizer, né? A gente tem aqui em São Paulo um dos melhores times de toda a federação, e Catalunha, bom, Barcelona, não tem nem o que falar, né? Por mais que eu saiba que você, né, é torcedor do Madrid. Pois é. Mas a gente tem que fazer essa comparação aí, né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Nós entrevistamos hoje Luiz Simões. Espero que tenham gostado. Luiz, um abraço e obrigado pelo seu tempo. E é isso, pessoal. Esse foi o podcast do MSPI. Muito obrigado a todos que ouviram e até o próximo.